Pronto, vamos começar então. Então, lá na apostila, página 10, nós vamos começar aqui, capítulo 2, Umbanda, religião tipicamente brasileira. Uma coisa que o pessoal fala muito, confunde muito, acha que a Umbanda é uma religião que veio da África, né? Ou afro-brasileira. Ela não é afro-brasileira. Ela tem dentro do sincretismo, como a gente viu nas aulas passadas, ela traz a religião do candomblé, ou a religião que veio da África, né, na sua base. Mas ela é uma religião criada, fundada no Brasil, por brasileiro, tá? Ela não tem nada a ver com uma religião afro-brasileira. Ela é uma religião brasileira. Muita gente coloca de forma errada como ela sendo afro-brasileira, né? Ela tem, sim, em um dos pilares, a religião do candomblé, ou as religiões que vieram da África. Mas ela não veio de lá, como, por exemplo, o candomblé, ou aquelas que a gente viu, o Angola, né? O batuque, ela não veio de lá. Ela foi criada aqui no Brasil. Então, vamos ver como é que ela foi criada, né? Então, nós temos aí, no final de 1908, um jovem rapaz com 17 anos de idade começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional da cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por postura de um velho falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse uma pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que parecia de um felino lépido e desembaraçado, que mostrava muitas coisas da natureza, mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Aqui já dá para ver, né, nós que conhecemos a religião, que ele está falando aqui de um preto velho que ele recebia e de um caboclo, porque o caboclo que ele fica, né, caminhando para lá e para cá, às vezes até ligeiro dentro da gira, né, e que fala da natureza e as coisas mais, né? Então ele já estava com esses sinais, que é claro, uma família totalmente católica nunca tinha visto isso presenciado, estava totalmente desnorteada, né? Olha lá, foram levar para o médico, né? Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que fosse melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, que era tio dele, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais era que o menino estava endemoniado. Após o exorcismo realizado por um sacerdote católico, não se conseguiu o resultado esperado, pois os ataques continuaram. Passado algum tempo, o rapaz, que se chamava Zélio, sentiu-se completamente curado. Alguém da família sugeriu que isso era coisa de espiritismo e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói. É sempre assim, né? A maioria que chega, às vezes, no centro espírita, tanto na Umbanda ou no centro espírita Kardec, né? É por causa que está tendo algum problema mediúnico, que é o caso do Zélio aqui. Tem algum problema, leva ou para o espiritismo ou para a Umbanda, né? Eles têm que levar para algum lugar para ver se cura.
Vamos lá. Alguém sugeriu, então, Zélio foi convidado a participar da sessão e tomou um lugar à mesa. Só que é bem interessante, né? Antigamente, nós estamos falando aqui de 1908, né? As pessoas, ou a maioria dos centros espíritas, mesmo kardecista, eles tinham essa mania de já colocar a pessoa que estava em desequilíbrio, alguma coisa assim, que apresentava alguma coisa, diretamente num trabalho mediúnico. Não é que nem hoje, que a maioria vai procurar o centro manda fazer um acompanhamento espiritual, manda estudar, apesar que tem muitos ainda que fazem assim, né? Então, eles acham que o tratamento para o desequilíbrio mediúnico é no próprio trabalho mediúnico. Então, eles encaminham direto para o trabalho mediúnico. É o que está acontecendo aqui com o Zélio, né? Apareceu lá, falaram para ele que ele estava meio assim, meio assado, não estava falando coisa com coisa, o que fez? Ah, não tem problema, taca aqui no trabalho mediúnico. Então, colocaram ele lá, né, numa sessão mediúnica, então ele tomou o seu lugar à mesa. Tomado por uma força estranha, alheia à sua vontade, Zélio levantou-se e disse: aqui está faltando uma flor. Saiu da sala, indo ao jardim, e voltando após com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Ao mesmo tempo, aconteciam várias manifestações de caboclos e pretos velhos. Então, olha lá, no meio do trabalho mediúnico, uma outra coisa aqui que também não acontece mais, muito raro, ainda tem algumas casas que fazem, mas é muito raro. No espiritismo, os trabalhos mediúnicos nessa época eram acompanhados por plateia, por assistência. Então, tinha a mesa do trabalho mediúnico e em volta, ou em determinado local ali, ficavam os assistentes assistindo aos trabalhos mediúnicos. Então, imagina, né? Alguém levantar no meio da mesa, que é uma coisa que para nós espíritas, assim, um trabalho mediúnico, não cabe, não está dentro do nosso coisa, né? Sair e voltar com uma flor e colocar ela na mesa. Então, e fora que estavam sendo dadas comunicações de pretos velhos e de caboclos, né? Coisas que eles nem sabiam o que era no trabalho mediúnico. Olha o que o diretor do trabalho, inclusive, fala. O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando o seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Esse incidente, novamente, uma força estranha tomou o jovem Zélio e, através dele, falou: por que repeliam a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa da sua origem social e da cor? Novamente, uma grande confusão, todos querendo se explicar debaixo de acalorados debates doutrinários. Vamos lá, para que vocês entendam. Kardec, ele coloca em O Livro dos Médiuns que é preferível recusar 99 comunicações do que aceitar uma indevida. Mas ele também diz que para você saber qual que é a boa e qual que é a indevida, você tem que analisar todas. E aqui, só por causa da condição que vinham aqueles espíritos, dizendo que eram negros, velhos ou índios, eles simplesmente rejeitaram. Comunicação desse tipo não serve. Foi aí que nós vamos ver que foi o caboclo das 7 encruzilhadas, através do Zélio, falou, mas peraí, vocês estão repelindo só porque é negro? Vocês não vão dar nem ouvido para ouvir o que vem ali naquela comunicação? Porque isso está no espiritismo, você tem que ouvir, você tem que interpretar aquilo.
Você tem que ver se aquela comunicação é boa ou não através de ouvi-la, né? Então, aí começou o debate lá. Nisso, o vidente pediu que a entidade espiritual se identificasse. Ainda tomado pela força, o médium Zélio respondeu: se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O vidente interpelou a entidade dizendo que ele se identificava como um caboclo, mas que via nele resto de trajes sacerdotais. O espírito respondeu então: o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e meu nome era Gabriel Malágrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Então, aqui também há uma coisa bem interessante, depois nós vamos lá no fim da apostila, que vai ter um adendo, para a gente ver se existia esse Gabriel Malac, quem foi ele, né? Como é que ele morreu. Então, nós vamos ver quem que é. E por que, por exemplo, um vidente vê uma coisa e o espírito se apresenta como outra? Isso daí também tem explicação no espiritismo. O espírito é ele que se faz presente, é ele que se faz ver. Não é o médium vidente que enxerga o que ele quer. É o espírito que mostra para o médium vidente o que ele deseja. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque muita gente é médium vidente e acha que vê a coisa que ela quer, vê na hora que quer. Não. O médium vidente vê exatamente aquilo que o espírito quer mostrar para ele. Então, nesse caso aqui, o espírito não estava se mostrando como um caboclo, mas como um padre. Por que será? Né? Interessante. Como o caboclo e como o negro velho, ele tinha voz, ele tinha alguma coisa que ia chamar atenção? Não. Mas como ele se apresenta como um padre, aí já pode ter alguma coisa de interessante no que ele está falando. Então, veja a relação que fica aí. Anunciou também o tipo de missão que trazia do astral. Fixar as bases de um culto no qual todos os espíritos de índios e pretos velhos poderiam executar as determinações do plano espiritual. E que no dia seguinte, 16 de novembro de 1908, desceria na residência do médium às 20 horas e fundaria um templo onde haveria igualdade para todos, encarnados e desencarnados. E para finalizar, o caboclo completou: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essa mesma diferença até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Olha só que lição que esse espírito deixa ali dentro de uma federação espírita.